Muito bem. Olha só. Temos aqui no chat, aviso de sempre, né, rapaziada? Manter o microfone desligado, levanta a mãozinha aí se quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Queridos, olha só, indo agora para a nossa imagem. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aí. Igor, Paula, Maria, Vitória, Rafaela, Ana Júlia. E vamos que vamos. Não vou esquecer de alguém, né? Aí fica uma H feia, né? Francine, Igor, Lenise, Rafaela, Sofia. Meu Deus, parem de botar bom dia, senão não consigo atender a todos. Vamos começar, queridos, então? Firmes e fortes, bora lá. Vejam, da nossa frente 171 é o módulo 27, desculpa ali o Szinho, e da frente 571, módulo 15, né? Módulo 15. Bora lá então. Primeira pergunta da nossa aula é, Crote, por que tigres asiáticos, né? Tigre, sem brinca, galera. Tigre, voraz, predador. Em que sentido surgiu essa expressão? No sentido da agressividade do seu desenvolvimento. Então, na segunda metade do século XX, vocês bem sabem, estava rolando a tal da terceira revolução industrial. E com essa revolução industrial, houve uma forte expansão das empresas multinacionais. E aí, algum grupo de países, lá do leste e sudeste asiático, explodiram economicamente e industrialmente. Tudo bem? Alguns avançaram na área tecnológica, alguns avançaram em qualidade de vida de forma mais significativa. Tudo bem? E é isso que nós vamos ver agora, molecada. Vamos avançar então. Desculpe se no chat vou estar acompanhando, tá, queridos? De vez em quando, vou dar uma pausa para a gente poder responder, para eu poder responder aí as perguntinhas de vocês. Tudo bem? Vamos lá então, continuando nossa aula. Bom, então tá aí, a ideia de agressividade, de voracidade no desenvolvimento é o princípio do termo tigre asiático. Bom, se vocês responderem estas 4 perguntas, você já tem nas suas mãos 3/4 de tudo que cai no vestibular sobre tigres asiáticos. Tudo bem? Primeiro, lembrando, né? São países subdesenvolvidos e industrializados, como o Brasil, chamados de novos países industrializados. É bem fácil, vai. Subdesenvolvidos e industrializados, ou novos países industrializados, ou ainda, como está aí na tela para vocês, países de industrialização tardia ou retardatária. Tudo bem? Tardia ou retardatária. Aí você vai dizer assim, Grote, como o Brasil, como o México, como a Argentina. Perfeito, só cuidado, beleza? Brasil, México e Argentina são subdesenvolvidos e industrializados? Sim. Podem ser chamados de semi-periféricos? Sim. Ó, o Tigro está falando tudo que a gente já viu, né? Lembra aquela classificação do que é ser desenvolvido e subdesenvolvido? Perfeito? Novos países industrializados, sim. Agora, muito importante, molecada, muito importante, foco agora. Tem até uma questão no livro nosso, da FUVEST, que explica exatamente isso. O que vem a ser, então, os tigres asiáticos e qual a diferença da industrialização tardia deles para os latinos, Brasil, México e Argentina? Beleza? Gravou a pergunta? Qual a diferença de Brasil, México e Argentina para os tigres asiáticos no que remete à industrialização? Ponto crucial. Nós industrializamos, sobretudo a partir dos anos 30, que era Vargas, Perón na Argentina, né? A partir do consumo interno. Nós nos industrializamos para substituir importações. Então, no primeiro momento, a nossa indústria eclodiu, certo? Diante das guerras mundiais que afetaram muito a Europa, né? E aí nós conseguimos alavancar a nossa indústria de forma, vamos lá, para atender o mercado interno. Já os tigres asiáticos, tá? E com indústrias nacionais por aqui, desculpem, vamos lá? Os latinos, indústrias nacionais, para atender a demanda interna no primeiro momento. Tigres asiáticos, indústrias multinacionais, para atender a demanda externa. Sacar a diferença? Aqui, para o mercado interno, indústrias nacionais. Tigres multinacionais para o mercado externo. Por favor, eu não estou dizendo que aqui não tem multinacionais ou que não atendemos ao mercado externo, mas estou falando que na eclosão do parque industrial desses países, né, foi bem diferente. Tudo bem? Apesar de termos a mesma classificação de industrialização tardia ou retardatária. Ficou claro, queridos? Essa pergunta ela é essencial, tá? Nas provinhas de vestibular, é essencial para o entendimento da nossa aula de hoje. Tudo bem? Vocês podem responder no chat, o tio Grote não vai ficar triste, tá? Eu sei que vocês queriam estar em sala,
né? Com aqueles olhinhos brilhando, sem piscar na aula do tio Grote, enquanto o tio Grote crava o pincel atômico no quadro, né? E passa slides. Então, tá bom. Obrigado, Ana Júlia, querida. Vamos lá, então. Voltando. Então, kids, vamos lá. Perguntas, né? Quem são os tigres? Quando surgiram? Características dos tigres e conjuntura geopolítica. Repito, se você consegue responder essas 4 perguntas, você gabarita 75% das provas de vestibular, no mínimo, sobre o tema. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar então. Veja, aqui eu peguei um trechinho do livro, né, querido, só para a gente ter uma base e começar a abrir a cabeça. Grote, que países eram estes? Eram países lá do leste asiático e sudeste asiático, tudo bem? Que num primeiro momento eram países agrícolas, salvo Hong Kong, que já era um território inglês na época, né? Desde a Guerra do Ópio, desde 1842. Mas vamos lá, eram países agrícolas, eram países que dependiam sobretudo de commodities. De repente, estamos na terceira revolução industrial e estes 4 primeiros tigres, vamos lá, trigs, um tigre, 2 tigres, 3 tigres, um tigre branco, 2 tigres, tá. Um tigre, tá. Os 4 primeiros tigres, rapaziada, são os tigres que nós consideramos de primeira geração, beleza? Quem são os tigres? Faz o esqueminha no teu caderno, vai. Eu tô olhando aqui, vocês acham que eu não tô vendo? Eu consigo acessar a webcam de vocês e ver o que vocês estão escrevendo? Não, não consigo, mas gostaria. Olha aqui, ó. Molecada, concentra. Escreve aí, vai. Tigres de primeira geração. Quem são eles? Coreia do Sul, Taiwan, aí você coloca entre parênteses Formosa, Ilha Formosa, falaremos mais sobre ela. Singapura, que pode aparecer com S ou com C, tanto faz, tá? E Hong Kong. Tudo bem? Que hoje, né, é reintegrado à China como uma região administrativa especial, conforme está no texto. Então, esses são os tigres de primeira geração. Tá, Grosso, o que rolou na parada? Rolou o seguinte, molecada. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagenzinha. Fica mais fácil. Ó, pararam, 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 aqui. Vejam. Estes são os tigres antigos, ou os primeiros tigres, né? Quem são eles, Grosso? Em verdinho, vai. Coreia do Sul, Taiwan. Olha no mapa, molecada. Ó, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, aqui na Península da Malásia, né? Península da Malásia. Pois bem, concentra com o tio Grosso agora. Qual é o cenário, Grosso? Anos 60. Anos 60. Terceira Revolução Industrial bombando. O Japão das cinzas da Segunda Guerra, já era a terceira economia do mundo e desenvolvia o toyotismo. Os Estados Unidos voava num período áureo do capitalismo pós-guerra, que vocês conhecem muito bem, um período com muita grana rolando, né, para fazer frente ao socialismo na Guerra Fria, né, e estimular o desenvolvimento, o consumo fazia parte do processo. Então, a economia americana bombando, a economia japonesa voando, a Europa já recuperada e a terceira revolução da robótica, da informática, da microeletrônica também explodindo. Só que agora nós temos o seguinte cenário. Nos países ricos, conforme já vimos, tá caro produzir, né, molecada? Vamos lá, está caro. Produzir calçados, produzir têxteis, que exigem mão de obra, que exigem matéria-prima, que por vezes poluem bastante, uma tinturaria têxtil, por exemplo, só para exemplificar. E aí, para onde vamos, multinacionais? Onde vamos produzir? Temos que achar algum cenário mundial onde podemos levar nosso parque industrial para desenvolvê-lo. E aí surge a ideia. Vamos lá, colocamos o mapa na mesa. Deixa eu ver aqui o mapa. Pois bem, África. Vamos para a África. Não, África não. Tá, mas por que não África? Bah, agora que estão conquistando sua independência, né? Anos 50, 60, 70 especialmente. Países que passam por guerras civis, por instabilidades políticas, carência extrema de infraestrutura. Não, África não vai dar muito certo. Que tal irmos aqui para a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura? Vejam, fica na bacia do Pacífico e ao lado dos 2 grandes investidores dos tigres. Opa, temos mais uma informação importante? Tigres. Ah, Clara. Fala então, um tigre branco, 2 tigres brancos, 3 tigres brancos. Bem rápido, quero ver se tu consegues. Tá.
Sangue no olho. Vocês estão de sacanagem, rapaziada? Vamos concentrar na aula? Vamos concentrar. Fica até feio ficar dando esporro online, né? Fala sério, né, rapaziada? Que eu gostaria, né? Ó, larga esse celular aí, nego. Antes que eu dou-te nos cornos. Tá, olha aqui, ó. Vocês são as figuras, né? Ó, deixa eu me concentrar aqui, ó. Vocês estão atrapalhando a aula? Tá? Ó, o Erival tá anotando todo o nome de quem tá botando kkkkkkkkkk. Isso é indisciplina, tá bom? Se for terceirão mesmo, ó, notinha já tirando um pontinho aí pra deixar de ser folgado. Bom, voltando, queridos. Vamos lá? Vocês já colocaram quem são os 4 primeiros tigres. Agora você vai colocar assim uma setinha, né? Quem são os grandes investidores dos 4 primeiros tigres? Estados Unidos e Japão. Países que nós vamos chamar daquela região da Bacia do Pacífico, lembra? Que tem um Tratado Transpacífico, que tem a Aliança do Pacífico, que tem aquele outro bloco que é de mentirinha, que é a APEC, na área de cooperação econômica do Pacífico. Então vamos lá de novo? Região da Bacia do Pacífico, certo? Estados Unidos e Japão são os grandes investidores. Aí você me pergunta, por que, Grote? E aí o tio Grote responde, por quê? Primeiro, o lado econômico, né? Precisamos de lugares mais baratos para desenvolver nossos produtos. Ponto. Então, lado econômico. Mas existe um lado geopolítico importante. Vamos lá, historiadores, olha para mim. Olha para cá. Alguém abriu o microfone aí, pessoal. E soltou um pum, pelo que pareceu. Mas vamos lá. Olha só. Pum é delicado, né? Tá. Queridos, vejam. Olha para o cenário geopolítico agora. Quem gosta de histórias do tio Grote? Quem é o vizinho da Coreia do Sul? Aí o cara fala, o oceano, tá, eu sei porcaria, mas ao norte ali vai a Coreia do Norte. Quem é o vizinho de Taiwan? É a China, com o qual Taiwan tem uma tretinha histórica que nós vamos conversar mais na aula de China. Né? O Partido Nacionalista Chinês, quando o Partido Comunista, não é a aula de hoje, tá? Quando o Partido Comunista chegou ao poder em 49, os nacionalistas fugiram para Taiwan e lá fundaram, né? Tentaram fundar uma outra China que não teve reconhecimento internacional, mas Taiwan é uma área autônoma, não tem relação direta com a China hoje, mas é uma treta que na aula de China nós vamos ver melhor. Mas vejam, Taiwan tem problemas com a China comunista. Coreia do Norte, do Partido Comunista, China do Partido Comunista, Vietnã do Partido Comunista, Laos, Camboja, vizinhos do Vietnã, também, né, países socialistas sob o controle de partidos comunistas. E aí, professor? E aí é Guerra Fria, molecada. Ei, vamos lá? Aí é Guerra Fria. Então, assim, ó, tem uma expressão dos historiadores que eu acho legal, que Estados Unidos e Japão estavam ali criando um cordão sanitário. Cordão sanitário, sanitário o cara pensa, né, em febre aftosa. Não, não é isso. Vejam, vocês lembram que, vamos só, estou no contexto geopolítico, tá? O geoeconômico vocês já sabem. Expansão das multinacionais, terceira revolução industrial. Isso vocês já sabem, tá no textinho aqui, depois o tio Gru te mostra. Eu quero o contexto geopolítico. É a Guerra Fria, e nós temos como vizinhos desses países, países socialistas, ou nas proximidades ou são vizinhos. E aí, Grote? E aí você vai lembrar da doutrina Truman. Doutrina Truman era aquela que tentava conter a expansão socialista, financiando guerras, né? Apoiando o Afeganistão contra a União Soviética, apoiando ditaduras latinas. Então, uma forma de conter a expansão socialista nesta área era criar países aliados na região. Então, Estados Unidos e Japão vão investir neles. Repito, salvo Hong Kong, que já era uma área industrial ligada ao Reino Unido, sob controle britânico, as outras áreas eram rurais, eram muito pobres e carentes de infraestrutura. Então, olha a jogada. Nós, dois, Estados Unidos e Japão, queremos investir nesse grupo de países. Só que são países rurais, com precária infraestrutura. Então, nosso dinheiro vai entrar aqui para essa infraestrutura. Para ter uma mão de obra minimamente qualificada, então educação. Para ter um porto, para ter usinas termoelétricas, para gerar energia elétrica. Para quê? Para receber nossas indústrias. Tudo bem? Então, ó, os 4 primeiros tigres, tigres de primeira geração em cor verde no mapa, beleza? Serviam não só como amparo à expansão industrial dos Estados Unidos e Japão no primeiro momento, depois de outros países, evidentemente, tá? Como também uma questão geopolítica da Guerra Fria. Tudo bem, molecada? Então, esse é um contexto fundamental e que as provas cobram bastante de vocês, tá bom? Voltando então. Aí, beleza, os 4 primeiros tigres receberam investimentos, alguns foram bem espertos, conversaremos daqui a pouco sobre isso, como a Coreia do Sul.
né? Como Singapura, que investiram não só pesado em infraestrutura, como investiram pesado em educação. Hong Kong também, no caso, possessão britânica na época. Taiwan, né, também, mas não tão forte. Grote, quem é Singapura hoje? Nono IDH do planeta. Tem umas tretinhas, depois a gente conversa. Quem é a Coreia do Sul? 22º IDH do planeta. Molecada, tudo bem que Singapura é tamanho de Biguaçu, São José, Floripa, beleza? Singapura. Agora, a Coreia do Sul é um país de maior proporção, com mais de 50 milhões de habitantes, e é o 22º IDH, ou seja, goza de melhor qualidade de vida que a maioria dos europeus. Tá, Grote, beleza. Coreia do Sul. Então, esses foram os primeiros tigres. Isso. Aí, como a qualidade de vida aumentou, obviamente a mão de obra se qualificou um pouco mais. E aí, quando chegou ali nos anos 80, surgiu a dúvida: tá, peraí. Se a mão de obra qualificou e encareceu, se ela qualificou e encareceu, onde vamos produzir os calçados, os têxteis? Ficou caro produzir e agora? O que faríamos agora, Batman? Vamos procurar novos tigres. Vamos procurar países agora que sejam mais pobres, que estejam no cenário anterior a estes primeiros tigres e que recebam nossos interesses, ou melhor, nossos investimentos externos, para colocar aí nossas indústrias multinacionais. E aí surgem os novos tigres, que não tiveram o mesmo desenvolvimento social e econômico dos anteriores, sobretudo social. Econômico até alavancaram bastante, mas social não. E aí, meus amigos, as indústrias têxteis, calçadistas foram para os novos tigres. Os antigos tigres se especializaram em eletrônicos, alguns se especializaram, né, na área de softwares, na área de hardware, alguns deles. Beleza, queridos? Então, esse é o contexto da eclosão dos tigres asiáticos. Por isso tem os novos tigres e você vai colocar na listinha, o tio Broto vai esperar. Você colocou tigres de primeira geração, né? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Agora você vai colocar os tigres de segunda geração. Quem são eles, Grote? Vamos lá. Indonésia, Malásia. Pode anotar, eu gosto que faça um mapinha mental. É fundamental. Singapura. Singapura, desculpa. Indonésia, Malásia, perdão. Tailândia. Filipinas. E por último, que pode ser considerado um novíssimo tigre, o Vietnã. O Vietnã é um caso curioso, né? Ele segue um pouco o modelo chinês, é um socialismo de mercado, né? Já falei que Karl Marx debate no caixão com essa expressão, mas tudo bem, vamos lá. É um país sob o controle do Partido Comunista, ou seja, uma ditadura, no entanto, né, abriu as portas para o mercado e para as indústrias multinacionais. E hoje é muito mais barato produzir têxteis e calçados no Vietnã do que na China. Tudo bem, queridos? Até é legal lembrar, queridos, assim, ó, entre o Vietnã e a Tailândia tem um paísinho aqui, que é ao norte da Malásia, pequenininho, que é Camboja. Camboja também está investindo pesado no parque industrial têxtil. Por quê? Porque é mais pobre que os demais aqui. Então a mão de obra se torna ainda mais barata. Bangladesh segue a mesma lógica, mas ainda não são chamados de tigres. Tudo bem? Beleza que são gatinhos. Meu, que horrível isso. Tá, mas eu tô tentando. Então, queridos, ó, ainda não. O Camboja não é um tigre. E até vou destacar que o Vietnã acaba de fechar um acordo comercial com a União Europeia. Era para ser Vietnã e Camboja. Mas olha só que curioso, Vietnã e Camboja. Isso é importante, hein? O tigre asiático Vietnã, o mais novo tigre, pode ser considerado assim, fez um acordo comercial com a União Europeia. A União Europeia está fechando acordos com o mundo todo também. Camboja também estava nesse acordo, era fazer esse acordo de livre comércio, né? Só que Camboja não foi aceito. Por quê? Porque as condições lá são de maior pobreza e de maior supressão dos direitos humanos básicos. Tudo bem, queridos? Não que o Vietnã seja impecável nesse aspecto, tá? É uma ditadura também, né? Lembrando, mas o Camboja tem situação um pouquinho mais grave. Vamos ver aqui. Vamos lá, por favor, dê uma travadinha aqui, Larissa. Tudo bem, querida? Posso repetir? Posso. Até, o pessoal tem até meus assessores aqui, que beleza. Tailândia, Filipinas, Malásia, Indonésia, aí por último o Vietnã. Obrigado, Sofia. Valeu, querida. Bora lá então. Vamos continuar então. O pessoal tá afiado. Eita, gurizada fera. Vamos que vamos contigo, Grote. Tá, Grote, vamos passo a passo agora. Já montei meu esqueminha, já sei quem são os tigres de primeira geração, já sei quem são os tigres de segunda geração.
Já sei que Estados Unidos e Japão foram os grandes investidores nesse cenário, e suas multinacionais. Não que os europeus não tenham investido posteriormente, tá? Mas os precursores foram Estados Unidos e Japão. Tudo bem, queridos? Bora lá. E aí o elemento básico, né? Por que lá, professor? Por quê? Já sabemos do contexto geopolítico. Sim, vizinhos da China, da Coreia do Norte, do Vietnã, dos socialistas ali, né? Tá. Agora veja. Elementos importantes. Mão de obra com baixo custo. Isso é básico, né, molecada? Vamos lá? Terceira Revolução Industrial. As leis, escuta o tio Grote agora, as leis ambientais na Europa, Estados Unidos, Japão se tornavam um pouco mais duras. As leis trabalhistas, né, conquistas trabalhistas também levaram ao encarecimento da mão de obra nesses países, e aí eles foram para esse grupo de países. Mão de obra com baixo custo. Eu só vou relativizar, eu copiei do livro, tá, pessoal? Gosto que vocês acompanhem pelo livro também, tá? Aqui, ó. Mercado consumidor. Eu riscaria isso aqui. Não que eles não tenham mercado consumidor. Vamos lá, Coreia do Sul, 50 milhões de habitantes, Indonésia, 270, né? Filipinas, Vietnã, em torno de 100 milhões. Então, hoje estão mercados consumidores também. Mas, no primeiro momento, eram países agrícolas e muito pobres. O objetivo não era o mercado consumidor na essência. Então, eu particularmente, não colocaria mercado consumidor como um dos pontos chaves da criação dos tigres. Tudo bem? Fique bem claro. Vocês acham que os calçados da Nike feitos no Vietnã são para vietnamitas? Ah, mas eles consomem também, Grote. Perfeito. Mas escutem agora e coloque essa expressão chave no seu resuminho aí. Os tigres, eles são plataformas de exportação. Eles surgiram, melhor dizendo, como plataformas de exportação. Por mais que hoje tenha mercado consumidor, que esse mercado tenha crescido, tá? Eles surgiram como plataformas de exportação. Alguns com matérias-primas, no caso Indonésia, Malásia, Singapura, muito petróleo, tá? Incentivos fiscais, ou seja, redução ou isenção de impostos. Incentivos fiscais, tá botando isso no seu mapinha mental aí, né? Tá assim, né? Então tá bom. Então só relativize ali o mercado consumidor. Leis ambientais brandas, flexíveis, bem como as leis trabalhistas. Lembrando que vários desses países passaram por ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos, desde que suprimissem direitos trabalhistas, né, e criassem uma ordem para a produção. Tudo bem? Conseguiram anotar aí, queridos? Beleza? Uma maguinha enquanto está anotando. Bora lá, então. E tem esse mapinha no livro aqui, turma, eu vou ser honesto com vocês, eu tenho algumas divergências quanto a ele, mas só para mostrar a região da Ásia, né? A região teve um grande crescimento industrial. Então vamos lá, aqui ó. Quanto ao número de habitantes, tá, molecada? Ninguém vai decorar isso aqui, mas eu atualizei ali, tá? Atualizei, não muda muita coisa, né? De 50 milhões, a Coreia do Sul 51, Taiwan 23 milhões de habitantes, Hong Kong 7 milhões e meio, aí Hong Kong, quem participou de um Coque Resolve um tempo atrás, fizemos uma questão sobre Hong Kong. Ó, nós temos a primeira aula hoje, tigres asiáticos, a segunda aula é a Índia, aí na semana que vem, Japão e China. Aí o bicho pega. China, se sabem que é um país em evidência sempre. Grote, quantas questões caíram exclusivas sobre o Japão na Federal nos últimos 10 anos? Nenhuma. Nos últimos 15, nenhuma. Específica. China, umas 4, 5. 4 que eu lembro, mas envolvendo história, mais umas 2. Tudo bem? Então vamos ficar ligados aí, molecada. Singapura ali com 5,8 milhões de habitantes, e veja a extensão de Singapura, 660 quilômetros quadrados. São José, Palhoça, Floripa, vai. Até menor que isso. Então uma área modesta, né? Hong Kong um pouquinho maior. E Coreia do Sul, para você ter uma referência, né? Um pouquinho maior que Santa Catarina. Santa Catarina tem 95 mil quilômetros quadrados, Coreia do Sul 99. Bora lá. E aí, querido, só para mostrar o desenvolvimento da Coreia do Sul, quem assistiu a aula nossa, né? Paula, já te respondo, querida. Ó, Gregório. Ô, Gregório sempre presente aqui, Gregório, só um pouquinho. Gregório já criando história, né, Gregório? Eita coisa. Primeira geração, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura. Segunda geração, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia. Segunda e meia geração, Vietnã. Não, Vietnã é da segunda geração, um novíssimo tigre, né? Mas eu gostei da criatividade, vai. Numa discursiva, né? Eu descontaria ponto. Não, tô brincando, ficou criativo. Paula, vamos lá, Paula. Se você pegar um mapinha em qualquer livro didático,
de país do norte e país do sul, a Coreia do Sul está no sul. Ah, por isso Coreia do Sul. Não, meu Deus. Vamos lá. Ela está no sul porque ela surge, né, como um país subdesenvolvido ali no pós-Segunda Guerra Mundial, então do sul. O que acontece? Como essa divisão hoje é muito complexa, porque tem vários graus de desenvolvimento, que nós já conversamos, surge essa dúvida, né? Então, assim, Paula, o que eu vou te colocar, querida? A Coreia do Sul, conforme o mapa, aquele mapa clássico, pós-Guerra Fria, faz parte dos países do Sul. Só que sabíamos que ela não é um país periférico, ela seria um país semi-periférico. Ah, professor, mas eu considero a Coreia do Sul um país desenvolvido. Ela fica ali em 13º PIB do planeta. É o 22º IDH do planeta, ou seja, melhor que muitos europeus. Um país com desenvolvimento tecnológico notável. Então eu concordo com você. Educação também, né? Reconhecida pela sua qualidade. Então veja, a Coreia do Sul, Paula, para você agora, Paula, concentra. A Coreia do Sul apresenta indicadores sociais e econômicos que colocariam ela hoje no grupo de países desenvolvidos. Pode colocar como correto. Tudo bem? Mas é como eu falei, precisamos de uma nova classificação. A própria federal colocou da seguinte forma, escute. Hoje é cada vez mais difícil colocar no mesmo grupo Coreia do Sul, de desenvolvimento tecnológico, e Bangladesh, onde impera a pobreza crônica. São os países do Sul, entendeu? Então tem que ter uma reforma nesse mapa. Se aparecer como sugestão, olha, esse seria um mapa sugestivo, a nova realidade, onde a Coreia do Sul poderia ser inserida no grupo do Norte ou desenvolvido. Aí você assinala, seja pelo seu desenvolvimento humano, econômico ou tecnológico. Tudo bem, querida? Beleza? Tá. Continuando. Bora lá. Foi. Então tá aí a pirâmide etária da Coreia do Sul. Mostra, Paula, veja, a pirâmide de um país desenvolvido, né? Cuja base já estreitou bastante devido à baixa natalidade e o aumento da longevidade que vem ocorrendo cada vez num ritmo mais rápido. Bora lá. Seus 51 milhões de habitantes. Agora, aquele esqueminha que o professor Groth faria no quadro, né? Mas vocês já escreveram isso aqui. O que eu não coloquei ainda para vocês, queridos, tá, ó, eclosão da terceira revolução, a revolução técnico-científica, expansão das empresas transnacionais do Japão e Estados Unidos, são países reconhecidos como plataformas de exportação. Por isso aqui você já viu. O que tem de novo aqui, Groth? O Plano Colombo. Aí é um aprofundamentozinho que pode ocorrer na sua prova, tá? Lembra do Plano Marshall para recuperar o cenário europeu pós-guerra, né? Estados Unidos dolariza, né, o mundo a partir da conferência de Bretton Woods, que a gente já conversou sobre isso, né? Vamos lá. Mas aí temos um elemento importante aqui. O que vem a ser o Plano Colombo, professor? O Plano Colombo é o Plano Marshall para esta região leste e sudeste asiático. Seja o Japão, que recebeu esses recursos pós-guerra, sejam os países nas adjacências que foram atacados pelo Japão. Entendeu? Então os Estados Unidos amparou a reconstrução dessa região também. Lógico, né? Emprestando dinheiro, criando relações econômicas, políticas, se aproximando por interesse, obviamente, né? Não foi por caridade, por favor. Então, o Plano Colombo é o Plano Marshall para esta região leste e sudeste asiática. Tudo bem? Vamos dar no chat aqui. Beleza, muito bem. Vamos lá então, continuando. Você vai fazer um print da tela, façam aí, queridos. A gente já conversou, só faltou o Plano Colombo, né? Tá. Tá lá, então já falamos sobre esse mapinha também. E aí, queridos, olha só, de novo o tio Groth copiando um trechinho do livro para você fazer alguns apontamentos. Ó, são plataformas de exportação, sua industrialização IOE, esse termo não costuma aparecer em prova, tá? Por favor. É uma industrialização orientada para exportação, tudo bem? E aí, veja, uma corzinha ali meio marronzinha, criação de zonas de processamento de exportações. Para tudo agora, olha para cá para o tio Groth. Presta atenção agora. Vamos pegar com um exemplo prático para vocês. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu exemplo prático. Ó, caderno de Star Wars, meu filho. Você tem aqui um país, beleza? Só que ele é agrícola. Ele é um país agrícola. Tá, você e aí? Não tem infraestrutura, ferrovia, rodovias amplas, a geração de energia abundante, portos eficientes. Então, o que nós vamos fazer? Este país aqui é Taiwan, é uma ilha, bem um arquipélago, né? Vamos lá, Formosa, lembra? Formosa. Muito bem. Nós não vamos modernizar todo o território, porque seria um ônus muito grande, né? E demoraria mais. Então nós vamos pegar aqui, ó, um enclavezinho. Esta partezinha aqui de Taiwan,
ou de um outro tigre qualquer, é uma área que nós vamos investir pesado. Para quê? Para que ela tenha um porto eficiente, para que ela tenha transportes outros eficientes, geração de energia abundante, né? Para quê? Para poder botar em nosso parque industrial. Não tinha como pegar assim Taiwan toda moderna de repente. Não. Para ter uma ideia, turma, os Estados Unidos chegou a financiar a reforma agrária em Taiwan. Que, né, muitos entendem reforma agrária como questão de comunistas. Não. Vários países fizeram, enfim, desenvolvidos também. Então, para quê? Para ter um mínimo de estabilidade e poder produzir. Então, estas zonas ZPE, zonas de processamento de exportações, são áreas dos países que vão se desenvolver muito com investimentos externos do Japão e Estados Unidos, sobretudo no setor de infraestrutura. Aí nestas áreas tem isenção de impostos para que as empresas possam ali se instalar. Então esse termo é importante, tá, molecada? Vocês sabiam, vou contar a historinha para vocês, que aqui em Bituba, próximo ao BR-101, nós temos uma ZPE, uma zona de processamento de exportações, pegaram a área, limparam o terreno, certo? Pegaram a área, limparam o terreno e colocaram ali uma zona de processamento de exportações. Caso então tem isenção de impostos, tem uma unidade da Receita Federal para agilizar tudo, tem infraestrutura? Tem. Tá, mas não tem o quê? Não tem nenhuma indústria, porque não deu muito certo. Tá, molecada? Não avançou como gostaríamos. Tá? O governo não deu o devido incentivo e aí, infelizmente, a atividade não cresceu na região. Mas era previsto uma zona de processamento de exportações. Tudo bem, queridos? Beleza? Muito bem. Bom, vamos avançar aqui. Deixa eu só ver meu time aqui, rapaziada. Como é que tá meu tempo? Deixa eu ver aqui. Opa, temos tempo ainda. Temos um aviso da Marli, só um pouquinho. Só um pouquinho, rapaziada. É coordenação, a parada é séria. Ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos responder a coordenação, né? Porque, para. Marli Carvalho. Vamos lá. A Marli está pedindo uma ajuda aqui, queridos. Eu vou orientar vocês aqui rapidinho, tá bom? Vamos lá. Solicitou o controle, Gabriela. Está tudo sob controle, fique tranquila. Bom, Rafael, querido, olha só. Na verdade, todos investiram um pouco em infraestrutura, tá? Os que mais se destacaram na educação foram Coreia do Sul e Singapura, tá? Até no PISA, aquela prova internacional, né, sobre educação, Singapura costuma ficar lá no topo, tá? Então chama atenção. Lógico, tem suas tretinhas, né? Singapura é um governo autoritário, por exemplo, é um dos piores. Se você pesquisar lá os jornalistas sem fronteiras, né? Os jornalistas internacionais, é um dos lugares onde um dos piores lugares do mundo para ser jornalista, tá? Uhum. Só um pouquinho agora aqui que eu estou com a Marli. Tudo bem, Marli, pode enviar aqui que nós estamos online, ao vivo. Pessoal, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Manda aí, Marli. Temos uma pergunta para vocês. Vamos lá? Qual foi o tigre? Deixa eu ver, a Marli mandou uma pergunta aqui. Qual foi o tigre que primeiro se destacou? Não, tô brincando. Opa, Mari, vamos ver aqui, ó. Ah, tá certo. Vamos lá. Rafael, tudo bem, Rafael? Então, voltando aqui, querido. Que suspense, né? Vamos que vamos. Mari, bote no chat lá, querido, que eu já passo aqui para eles, tá bom? Belezinha? Vamos que vamos. Bom, queridos, enquanto isso, vamos tocando aqui, né? Que suspense. Fiquem tranquilos. Então tá lá, Rafael, respondendo sua pergunta, né? Então, Singapura e Coreia do Sul são os que mais se destacaram, tá bom?
sabe que tudo tem um lado B, né? E o caso da Coreia do Sul uma excelência na educação, os jovens são os mais conectados do mundo, né? Tem os K-pop também, pá. Mas assim, ó, a parada é a seguinte: estes jovens, tá, turma, é muito acirrada a concorrência e a pressão sobre eles é muito elevada, tá? Nós é que temos a pressão, vestibular, tudo, né? A gente sabe, mas na Coreia do Sul é um pouquinho mais dinâmico. O dia do Enem deles, o país para, tá? O país para. Jovens que têm algum problema, às vezes o carro atrasou, furou o pneu, chegam a ser escoltados pela polícia para chegar rapidamente à prova, porque é o dia que o país para. O dia do Enem deles é o dia que o país para, é um dia muito forte. Por outro lado, a pressão sobre esses jovens, né, tem muitos problemas de depressão, até suicídio, né? Gregório, muito bem observado, querido. É um cenário semelhante ao Japão. Sabe que uma das coisas, enquanto, né, a gente está trocando uma ideia aqui, queridos, uma das coisas que me chama a atenção e que já foi cobrada em prova é que a mão de obra lá, não só ela é barata, como ela é disciplinada. Esse é um elemento importante. É a mão de obra barata e disciplinada. Esse termo pode aparecer na sua prova. Uma vez estava vendo um protesto, um soldado americano que tem uma base, né, dos Estados Unidos na Coreia do Sul, que é um aliado desde o fim da Segunda Guerra ali e tal, né, do contexto da Guerra Fria. E aí nessa base um soldado, parece que estava embriagado, não estava, enfim, atropelou uma criança e teve uma treta lá. Aí as pessoas foram na frente da base manifestar. Tava lá um grupo de sul-coreanos com plaquinhas fazendo coreografia. Coreia, Coreia, Coreia. Eu assim, meu Deus, cara, era uma manifestação coreografada. É surreal, né? E tudo certinho, assim, ó. Todos, cabelinhos todos alinhados. É absurdo, assim, a questão da disciplina. E isso influencia muito a produtividade. Se você pegar a produtividade de um operário sul-coreano comparado a um brasileiro, tipo 40 horas de trabalho semanais, estaria muito à frente, tá? Então, por outro lado, né, pega a taxa de suicídio entre os jovens sul-coreanos, chega a ser 5 vezes maior que a nossa. Né? Então, esse lado é um lado B da história. Bem como eu falei para você, Singapura também tem os seus desafios, seus problemas, né? Beleza, queridos? Enquanto isso, vamos tocando aqui, vai. Desculpem. Mas agora está ali, ó, mão de obra barata e disciplinada. Agora, elementos dos interesses transacionais, né? A gente já sabia disso, acabamos de falar. Repressão aos sindicatos. Sindicatos foram fechados. Para quê? Para não ter discussão sobre regras trabalhistas ou o mínimo das questões trabalhistas. Então, trabalhar 10 horas, 12 horas por dia, normal, né? Investimentos em infraestrutura e educação, alguns mais, outros menos, por favor, mas todos investiram, né? Até porque era uma população que vinha do campo, então muitos eram analfabetos, então ter o básico da informação. E as zonas de processamento de exportações. Tudo bem que estão aí os elementos, né, que levaram as multinacionais criando esses parques, estas áreas específicas de grande desenvolvimento e de incentivos fiscais, chamadas ZPE. Aí agora o tio Grote faz uma pausa para os alunos espertos aí do extensivo e terceirão, para que digam para o tio Grote qual país percebeu da região que era interessante abrir as portas para as multinacionais e criar enclaves no seu território para que elas chegassem. Diga para o tio Grote, vai, eu vou ouvir vocês. Quer dizer, vou ouvir não, vou ler. Amanda, rápido, Arthur, ó, foguetes. Queridos, vamos fazer o seguinte: ah, a Marli, a Mari aqui, né? A Mariane Silveira, a Mari, nossa auxiliar de coordenação, a Marli, tá? E o Erivaldo pediram que vocês fizessem uma coisinha agora. Estão vendo que ali no chat agora nós temos uma pesquisa, tá? Eles estão solicitando que vocês respondam rapidamente essa pesquisa. Vocês podem fazer isso para o Tio Grote o mais breve possível para a gente poder continuar? Por favor? Clica no link lá.
Vamos lá, rapaziada. Já vai, hein? Já vamos aí. Foi, rapaziada. Beleza? Tudo certinho? Conseguiram responder? Pronto. Alô, 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 alô. Alô, Gregório. Pronto, deu. Pronto, 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 pronto. Fechou. Então tá bom. Ah, Beatriz, pode deixar aqui assim, vamos lá. Ó, o Tigroto vai dar mais 5 minutinhos, tá? Mais uns, não, uns 10 minutinhos nessa aula, para depois a gente começar outra, tá bom? Para a gente poder continuar tranquilamente. Então, todos responderam a pesquisa, muito obrigado, tá? Pedido da coordenação, queridos. Vejam, você pode repetir a pergunta? Sim, a pergunta foi a seguinte, Beatriz. Neste cenário, anos 60, 70, qual país percebeu que as empresas multinacionais estavam se instalando nestes enclaves, nestes pontos nos países chamados zonas de processamento de exportações e que elas não paravam de chegar? E por isso criaram os tigres. Essa foi a pergunta, Beatriz. Aí o pessoal respondeu China. Só que aí veja, agora vem. Na China nós damos outro nome a estas áreas. Elas são chamadas de zonas econômicas especiais. Olha só a jogada. Um senhor chamado Deng Xiaoping, certo? Lá em 78 na China, entrou no poder e começou importantes reformas na China. Ele olhou para os vizinhos e viu, peraí, quer dizer então que o capitalismo quer trazer suas fábricas para cá para produzir nestas zonas de processamento de exportações? Então tá, vamos criá-las na China. A China criou em seu território áreas onde estabeleceu ali parques industriais, isenção de impostos, igual os tigres. Só que lá tem um nome diferente. Zonas econômicas especiais. Por que zonas econômicas especiais? Porque elas são especiais, que são enclaves capitalistas num país socialista, perdão. Então, aquilo que nos tigres era comum, as zonas de processamento de exportações, na China foram surgindo e fizeram da China uma gigante, até porque a China tem matéria-prima, tem uma população gigante, tem outros elementos, a gente sabe, né? E aí, diante disso, molecada, lá chamamos zonas econômicas especiais. Tudo bem? Beatriz, respondi sua pergunta, querida? Bora lá. Voltando aqui, queridos, vamos lá. Encerrando o nosso papo agora. E aí, né? Estão lá os tigres. Uhum. Bom, vamos lá. Então, estão lá os tigres asiáticos, os primeiros tigres, né? Vou falar um pouquinho sobre eles, mas queridos, este gráfico, se eu fosse fazer uma questão do Enem hoje sobre tigres, tá? Este seria o gráfico. Dá uma olhadinha para o gráfico, por favor. Vamos a 1960. Percebam que o azul, turma, tá? A barrinha azul, são produtos industrializados. A barrinha amarelinha são produtos primários, as commodities. Tirando Hong Kong, que já era uma área de domínio britânico, território britânico, né, que já era exportava industrializados, percebam que os outros tigres, em sua maioria, veja a Coreia do Sul, exportava produtos primários nos anos 60. Então, a maior evidência de que era uma área agrícola. Hong Kong é um caso à parte, tá, queridos? Hong Kong é um importante centro financeiro e industrial. Então, Hong Kong é um caso à parte, tá bom? Então, veja, olha lá. Hong Kong, 1960, destaque no avanço, destaque já industrial, mas a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, destaque na produção de commodities. Eu quero que faça uma comparação Coreia do Sul 60 para 70. Por favor, olha aqui. Coreia do Sul, ela exportava em 60, em torno de 80% eram primários. Em 70, em torno de 60 a 70% industrializados. De uma década para outra, eu era um país que exportava 80% commodities, agora em torno de 30 a 40 só. O que aconteceu, Grode? Foi muito rápido. Foi muito rápida essa industrialização. Aí percebam que nos anos 90, 80 para 90, os primeiros tigres já quase não exportavam mais commodities, consumiam quase todas as commodities. Singapura ficou mais tempo ligada às commodities, queridos, porque tem a questão do petróleo, tá? Nas suas adjacências.
Mas vejam, em 90 já não exportavam quase commodities, beleza? Vamos à segunda geração de tigres. Percebam que a segunda geração de tigres, Tailândia, Filipinas, Malásia, Indonésia, depois vem o Vietnã, nos anos 70, eles não exportavam praticamente nada de industrializados. Nas décadas seguintes, explodiram. Então dá para perceber muito bem quais foram os primeiros tigres, quais foram os tigres de segunda geração. Tudo bem? Caso sul-coreano é o que eu quero mais atenção de vocês, tá bom? Caso sul-coreano é o que eu quero mais atenção de vocês. Qual é o caso, Grot? É esse aqui, ó. Ah, desculpe. Isso aqui é uma atualidade. Ô, molecada, deixa eu falar pra vocês isso aqui, cara. Dá te mostrar, né? Vai. Os caras da Coreia do Norte são tão pirados, né? Tem umas paradas muito loucas aqui. Vamos lá. Coreia, isso é uma atualidade, tá? Né? O tio Grega vai explorar mais com vocês, evidentemente, Coreia do Norte, mas teve um caso muito marcante. Alguns norte-coreanos, que hoje são praticamente, né, são refugiados na Coreia do Sul, começaram a pegar balões, milhares, centenas de milhares, ou quiçá milhões de balões, milhares, né, que eu sei, e começaram a botar bilhetinhos nos balões e soltar os balões, dependendo da direção do vento, que fossem em direção à Coreia do Norte. E lá muitos balões começaram a cair, com bilhetinhos falando do governo norte-coreano, falando do programa nuclear norte-coreano, ou seja, de coisas que os norte-coreanos não têm informação. A mídia é controlada, a educação é controlada, tudo controlado na Coreia do Norte, vocês sabem disso. Né? O Pokémon lá, o Kim Jong-un, né? É um ditador, um regime totalitário, absurdo, enfim. Então as pessoas não têm acesso à informação. E começaram a receber balõezinhos. E aí, meus amigos, as relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que começaram a se aproximar um pouquinho mais a partir da década de 2000, né? Ruptura. Teve a questão das bombas atômicas, né? Que houve ruptura, reaproximação. De qualquer maneira, havia na Coreia do Norte um escritório que era basicamente um escritório de diálogo entre os dois. E existe um parque industrial na Coreia do Norte, de Kaesong, que é uma parceria entre eles. Tá até aqui, ó. Vamos ler o texto rapidinho. Bastaram alguns dias para que a ameaça da irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un a Kim Yong-jong, né, dois pokémons que evoluíram, de reduzir o escritório de ligação com a Coreia do Sul a poeira. E turma, olha só. Começou então essa treta. A Coreia do Sul está deixando mandarem balões para cá. O que vamos fazer? Vamos pedir para parar? Não, vamos explodir o escritório onde há diálogo com a Coreia do Sul por uma questão simbólica. Tá, turma? É bizarro. Deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês. Tem a matéria aqui, não sei se tem um vídeo. Eu cliquei aqui no link. Vocês... Não, tá, deixa para lá. Vocês vão ver em casa depois, tá bom? Depois vão se divertir em casa, mas é bizarro. Tudo bem? E aí, encerrando esse nosso primeiro momento, queridos, para a gente dar uma pausinha de 2 minutos para você ir no banheiro, né? A Coreia do Sul foi, entre os tigres asiáticos, o país que alcançou resultados ainda mais expressivos, econômica e tecnologicamente. Né? Socialmente também, mas né, Singapura também é forte. Teve uma semelhança com o processo de industrialização japonês. Então agora vamos encerrar esse primeiro encontro, queridos, lembrando disso. Tá, qual é a semelhança com o processo de industrialização japonês? A nossa próxima aula é Índia, depois vem Japão. Mas no Japão, queridos, lá no século XIX, nós vamos aprofundar depois, o Japão criou as chamadas zaibatsus. Kurochi, o que vinha a ser zaibatsus? Eram famílias mais prósperas no Japão, ligadas à atividade rural, como senhores feudais, que o governo japonês disse, olha, invistam num parque industrial que o governo vai dar um amparo a vocês. Então o governo pegou essas famílias mais abastadas e deu um amparo financeiro também para que desenvolvesse um parque industrial japonês. E aí surgiram conglomerados industriais familiares. Conglomerados industriais familiares. Tudo bem? A Coreia do Sul pensou, peraí, se agora, anos 60 para 70, é a nossa vez de industrializar, por que não fazer igual ao Japão? Só que na Coreia do Sul, em vez de zaibatsus, como está no texto, aparece ali em vermelhinho, ó, chaebols. Chaebols são os conglomerados industriais familiares sul-coreanos. Ah, professor, não conheço muito nenhum chaebol. Não conheço. Não conhecem? Então, Paula, você que perguntou, Grote, a Coreia do Sul pode ser um país do norte ou do sul? O tio Grote responde novamente. Tem todos os indicadores já para um país do norte. Educação de qualidade, IDH elevado, muito alto IDH, desenvolvimento tecnológico. Ah, mas a pessoa não tem nenhuma empresa assim de expressão mundial, né?
Pois é, tem a tal da Hyundai, Daewoo, aqui menos conhecida por nós, Samsung e Look Gold Star ou apenas LG. Queridos, vamos lá, Hyundai, LG e Samsung são marcas fortes no mercado mundial ou não? Sul-coreanas. Entenderam? Porque a gente fala que a Coreia do Sul é um destaque, tudo bem? Por que, Grote? Porque a Coreia do Sul foi esperta. Ó, querem trazer suas fábricas para cá? Tragam. Só que olha a última expressão desse texto aqui, joint ventures. O que é isso, Grote? Desculpe meu inglês neozelandês aí, joint ventures. São empresas de apoio, por exemplo, em parceria. Vocês querem produzir bicicletas aqui na Coreia do Sul? Um exemplo bobo, vai. Bicicletas? Tudo bem, venham. Só saiba de uma coisa. Os pneus serão feitos por empresas sul-coreanas, porque a gente faz pneus. Vocês querem produzir televisores aqui na Coreia do Sul? Então lembra que alguns resistores a Coreia do Sul já produz. Empresas sul-coreanas, joint ventures, parceria. Aí o que acontece? As multinacionais foram chegando e as empresas sul-coreanas foram se desenvolvendo em parceria com as grandes, pegando o know-how tecnológico, o modo de produção, entendeu? E foram se ajustando, e aí surgem, junto ao amparo do governo, né, financeiro e isenção de impostos, grandes conglomerados industriais de origem familiar, Hyundai, Samsung, LG, por exemplo. Tudo bem? Vamos dar uma pausinha de 2 minutos, queridos, aí interrompa a gravação dessa aula e começaremos uma nova gravação. Obrigado pela atenção de vocês, não fujam, tudo bem? Até daqui a pouquinho. Deixa o Grote achar aqui. Tá, foi aqui tudo certinho, né? Então vamos interromper essa primeira parte.